pessoas falam assim: ah, Aline, eu sou inseguro, sou insegura, eu não tenho muita confiança naquilo que eu realmente consigo fazer, posso fazer, eu não consigo ainda resolver alguns problemas dentro da fábrica, eu não consigo gerenciar pessoas, então significa que eu não vou aprender a falar o empresariês, né? Isso não vai ser para mim? Eu entendo pra caramba, gente. Isso deixa a gente muito inseguro. Então, quanto mais a gente erra no início, né, mais inseguro a gente vai ficando. Por quê? O medo de errar, o medo de prejudicar, o medo de trazer um prejuízo, de causar uma perda, isso é normal acontecer. O que não é normal é a gente conviver com isso o resto da vida. Isso que é um problema, né? Então, quando a gente está ali no início, começando a nossa carreira, ok. Mas aí o tempo vai passando e aí né, você dentro de uma gestão já está ali há algum tempo, 1, 2, 3 anos, isso já não é tão novidade, ou já não deveria ser tão novidade assim para você, né? Então, para a gente quebrar esse ciclo da insegurança, o que a gente tem que fazer? Começar a ter pequenas vitórias, pequenas conquistas. Como é que a gente faz isso? Conhecendo o processo produtivo que a gente trabalha. Ali não trabalho no processo produtivo, trabalho no estoque, beleza? Conheça de cabo a rabo todas as movimentações, o que acontece ali nas movimentações, seja o xerife, né, daquela área para não deixar ninguém movimentar sem a sua autorização ou o seu conhecimento, ou como os problemas como os problemas acontecem, seja na produção, na expedição, no PCP, na logística, no estoque, entenda como os problemas acontecem, né? E para isso eu vou precisar conversar com as pessoas, né? Então, estar lá para conversar com as pessoas, perguntar como as coisas aconteceram, não no tom de achar um culpado, né? Mas na condição e de investigação mesmo, de querer saber como as coisas estão acontecendo, entender como o processo acontece, como que você pode melhorar. Então, esses são passos que você pode já implementar imediatamente, e à medida que você vai entendendo e sabendo resolver esses pequenos problemas do dia a dia, a gente vai quebrando esse ciclo da não confiança, da insegurança, e vai ficando mais seguro para resolver certas coisas. Infelizmente, os problemas eles são cíclicos, né? A gente faz e acontece realmente para resolver o problema definitivamente, mas as coisas no dia a dia voltam a acontecer, as pessoas deixam de fazer aquilo que tinham começado a fazer, e aí os problemas acabam sendo cíclicos, né? E como eles são cíclicos, a gente consegue saber, olha, eu já resolvi esse problema, isso já aconteceu uma vez, e pode acontecer de novo, então a gente vai resolver dessa forma. Claro que sempre que a gente estabelece padrões e treina, a gente diminui essas incidências, essas ocorrências, mas eventualmente vai repetir, vai acontecer. Eu costumo falar que problema de fábrica só muda o CNPJ, porque eles são muito parecidos, né? Seja qual produto for que você estiver fabricando, os problemas são realmente muito parecidos. Então, quanto mais você se envolve neles, quanto mais você resolve, um dia de cada vez você vai acabar ganhando mais confiança. E isso sim vai fazer com que você quebre esse ciclo de não confiar em você mesmo. À medida que você vai perguntando e conversando com as pessoas, né, principalmente com seus liderados, buscando ajuda, buscando explicar para eles o porquê que você precisa daquelas informações, elas vão acabar naturalmente confiando mais em você. Então você acaba conquistando a equipe como um todo, justamente porque você está se envolvendo, está se empenhando para facilitar a vida deles. E aí, gente, uma vez que você começa a virar essa roda, a forma como ela está girando, a jornada vai ser muito mais rápida, eu tenho certeza disso. Aí, mergulhar nos processos e fazer com que as coisas realmente mudem, né? E aí, quanto mais a gente compartilha, por exemplo, esses problemas com as pessoas do ramo, né? Então, vamos falar assim, tem gente que está ali há 10 anos de empresa, 15 anos de empresa, um gestor de uma outra área, mas está ali há muito tempo. Então, eles conhecem como as coisas acontecem. Compartilhe com essas pessoas, troque ideia, converse. Uma conversa com uma pessoa que está ali há mais tempo vai te contar coisas que você vai começar a associar esse aprendizado com o tecniquez, ou seja, com aquela linguagem técnica que você tem. Eu fazia isso muito na fábrica de biscoitos. Então, eu sabia tecnicamente como fazer biscoito, que é a minha formação em engenharia de alimentos, né? Então,
sabia exatamente como fazer o biscoito lá no caderninho, na teoria. Quando chegava lá na prática, no forno, na maceira, né, na linha de produção, eu tinha que entender, poxa, como que aquela técnica que eu aprendi a fazer o biscoito se aplica nessa prática, nesse equipamento, nessas condições. E aí eu ficava assim, como que esse problema aconteceu? O cara que estava lá há mais de 20 anos de empresa falava assim, olha, o produto inchou. Na linguagem dele, o produto inchou. Eu sei que era uma fermentação, etc. E tal. Então, à medida que a gente vai conectando a prática do operador às técnicas que a gente sabe, né, seja de gestão das áreas, seja uma técnica do produto, seja uma melhor prática, uma boa prática de gestão de estoque, de produção, a gente vai conectando as informações e vai produzindo conhecimento, vai gerando valor. É assim que a gente estabelece uma melhor confiança na nossa atuação. Então, esse é um ponto, essa é uma forma de você melhorar a confiança dentro da sua gestão. E o outro ponto é você estar sempre em comunidade, né? Que eu falo sempre aqui da nossa jornada com os alunos da formação gestor da Real na Indústria, né? Quanto mais a gente está em comunidade, quanto mais a gente discute casos, hoje a gente discutiu um caso lá de insubordinação de funcionário, enfim, o que faz, o que não faz, o funcionário fez dessa forma, a gente discutiu esse caso lá hoje. Então, quanto mais a gente está em comunidade, discute problemas de outras pessoas, mais a gente vai fazendo banco de dados para a gente reverter essa situação de que, poxa, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu com o meu colega lá da comunidade, então eu sei, se acontecer comigo, eu sei como é que eu vou resolver. Então, tem casos assim, diversificados, que as pessoas vão acabar aprendendo por estar ali compartilhando esse conhecimento dentro da comunidade. Então, essa é uma outra forma da gente ganhar conhecimento, quebrar essa falta de confiança, essa insegurança, onde a gente está aprendendo por tabela ali junto com a equipe que está dentro da comunidade. Então, eu vou te mostrar agora quais são as pequenas mudanças que eu sugiro que você já comece a fazer imediatamente. Comece a fazer o estudo de sobrepeso. Começa a investigar essa perda de produto que está sendo dosada e que não está sendo paga por isso. Né? Então, sei lá, Aline, mas o teu produto de 1 quilo tem um sobrepeso, sei lá, de 20 gramas. Pois é, faz essa conta no final do mês para você ver quantos quilos de produto foi para o mercado, mas a empresa não foi remunerada por isso. Então, assim, esse é um que é clássico, né? Esse é um tipo de trabalho que eu sempre recomendo para as pessoas que querem ir buscar fazer uma melhoria, fazer uma redução de custo. Olhar para o sobrepeso sempre é um bom caminho. Mas tem outros caminhos, né, que eu quero colocar aqui para vocês que realmente trazem muito retorno e que vale a pena investir tempo, vale a pena investir energia para vocês melhorarem isso dentro da fábrica. O primeiro deles é monitorar as paradas que afetam diretamente a fábrica. Ou seja, tem uma linha de produção, você tem sucessivas paradas, isso significa que a gente está perdendo eficiência. Então, se você está perdendo eficiência, você está perdendo dinheiro. Né? Então, começa a monitorar as paradas de produção, porque eu tenho certeza que você vai descobrir muitos problemas e aí poder atacar de uma forma muito específica cada um deles. Esse é o primeiro ponto. O segundo, implementar indicadores de desempenho. Gente, eu fui ontem numa fábrica e eles estão já com os indicadores de desempenho estabelecidos, né? A gente estava fazendo leitura, discussão desses indicadores e foi muito interessante porque um dos indicadores mostrou para a empresa que quando ela não faz uma programação preventiva dos equipamentos, eles acabam, no meio do caminho, eles vão dar problema, né? Isso aí já é conhecido para quem sabe de manutenção preventiva, mas na prática, muitas vezes as pessoas pagam para ver. Né? Então, o indicador mostrava exatamente qual era o impacto de burlar aí um tempo de preventiva e pagar para ver no meio do mês com as paradas de produção. Né? Então, o que significa isso? Na hora que a gente pega esse monitoramento, esses indicadores e mostra para a diretoria, ela vai simplesmente não autorizar mais burlar uma preventiva, por exemplo, porque isso custa horas de equipamento parado, dias de equipamento parado, e isso é prejuízo com certeza.
Então, quando a gente usa os indicadores para mostrar que aquilo que a gente já sabia empiricamente, mas agora na prática, provando mesmo que aquilo acontece e que traz um prejuízo muito grave, com certeza você não precisa ser incisivo, nem precisa ser bravo, né? Não é uma questão de uma postura de você ser persuasivo, né? Você está ali com fatos e dados e como diria, né? Fatos e dados, contra fatos e dados não há argumentos. É simplesmente mostrar e aí a decisão cabe a quem estiver realmente à frente disso. Terceiro ponto, envolver as pessoas nas soluções dos problemas técnicos da produção, né? Então, quando eu busco as pessoas que estão na produção, envolvo elas nas tomadas de ação ali, das soluções dos problemas técnicos, o que vai acontecer? Aprendizado, as pessoas vão ficar muito mais envolvidas quando o problema acontecer e você realmente vai ter soluções muito mais adequadas do que ficar sentado numa sala tentando imaginar as coisas que podem acontecer, sendo que quem está lá na prática já sabe, né? Então, muitas vezes a gente deixa de aproveitar essas pessoas e perde o ouro, né? Que é o conhecimento que eles têm ali de 5, 10, 15 anos operando o equipamento e a gente tentando fazer com ideias teóricas a solução do problema. Então, ir para a prática, trazer as pessoas para a solução do problema, sem dúvida, é uma ação pequena, mas vocês não têm noção do quanto isso reverte em dinheiro depois para vocês. Pode fazer isso e medir, inclusive, com os indicadores de desempenho, que vocês vão conseguir provar isso. Quarto item, né? A quarta ação que vocês podem tomar: manter os estoques trancados com acesso restrito. É isso, gente. Parece bobo, simples, mas quantas empresas eu chego, ou o estoque nem portão não tem, ou o estoque tem portão com a chave no trinco. Outro dia eu cheguei num, foi hilário, né? Todo trancado, cheio de grade e a chave no trinco. Falei, olha, que interessante. Tá fechado, mas tem acesso, né? Então, isso parece simples, mas grande parte das divergências de inventário, as divergências de estoque, né? Os acertos de inventário, os prejuízos altíssimos aí que as empresas têm, é porque não tem o estoque fechado. É porque tem um pouquinho de estoque em cada lugar. É porque qualquer pessoa pode entrar no estoque, pegar uma peça, pegar um material e fazer utilização na fábrica. Significa que isso é porque as pessoas, né, a empresa desconfia das pessoas? Não, gente. Eu vou falar para vocês assim, 0,01% é fonte de desvio, extravio de roubo. O resto é porque a empresa, os próprios funcionários usam na linha de produção, usam nas ordens de produção, mas a informação não segue na mesma velocidade, ou não segue no mesmo fluxo. E aí, quando a informação não segue o mesmo fluxo do material, vai dar divergência. Simples assim.